Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus do impossível. E ele mostra isso por várias passagens bíblicas, né? Que ele é o Deus do impossível. E eu queria começar por Jeremias, no capítulo 7, versículo 23. Onde ele disse assim: Mas isso lhes ordenei, obedeçam a minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que lhes vá bem. Fica claro que ele está pedindo obediência. E nesse tempo, o profeta estava indo no templo, estava fazendo sacrifícios, estava fazendo rituais, mas não obedecia à voz de Deus na prática da vida. Levando isso para hoje, muitos de nós nos perguntamos: ai, Senhor, por que a minha promessa não chega? Por que não vem a época do cumprimento? Por que eu estou passando tanta coisa? Por quê, né? E às vezes tu diz: ah, eu oferto, eu dízimo, eu louvo, eu ajudo, eu faço a obra na igreja. Eu te convido para pensar em algo que Deus esteja tentando dizer e a gente não quer ouvir. Porque às vezes é muito confortável fingir que não ouvimos a voz dele. Por muito tempo eu mesma me autoconsolava. E eu dizia: não, Deus não pode estar me pedindo isso. No meu caso, era alguém que eu amava muito. E eu dizia: não, Deus não pode estar me pedindo para largar. Deus não pode, não. Eu amo demais. Só que, ao mesmo tempo que eu sofria por aquela pessoa e eu buscava, a minha busca era cada vez mais intensa, né, em Deus, ao mesmo tempo, aquela situação que eu tava me afastava do caminho que ele queria para mim, né, que ele tinha planejado já para mim. Porém, não dele, assim, tipo, a gente fica ali na presença, a gente sente, a gente ouve, mas a gente não tá obedecendo 100%, né? E isso aconteceu comigo. O ponto é que ele, tipo, por mais que você não entenda, você precisa obedecer. Eu não estaria de fato aqui falando com vocês se eu não tivesse obedecido. O ponto central ali em Jeremias 7:23 é claro, é forte e é direto. É a obediência. Em Jeremias, Deus nos alerta para a religiosidade. Ele não rejeita a tua fé, porém ele rejeita a transformação que é apenas exterior, a transformação vazia. A chave não era o sacrifício. Isso nos leva a Samuel 15:22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Algo profundo aqui. Deus basicamente está dizendo: eu não quero que apenas vocês venham ao templo. Eu quero que vocês ouçam a minha voz. Eu quero que vocês caminhem comigo. Não é sobre ir até Deus, mas andar com Deus. Isso nos leva agora a Juízes 7:18, onde vemos a obediência de Gideão. Gideão, diz a história que ele começou com 32 mil homens, né, para lutar. Só que Deus disse para Gideão que era muita gente, que era um povo numeroso demais. Eles poderiam dizer depois, né, que eles tinham vencido pela sua própria força. Então, o Senhor diz para filtrar, né? Gideão, faz uma filtragem aí. Aí, Gideão falou o quê? Fez o quê? Ele diz assim: gente, quem tiver com medo pode voltar para casa. Vocês podem retornar. Retornou 22 mil. Ele ficou com apenas 10
1.000 homens de 32 que ele tinha começado. Então Deus disse ainda, é muita gente. Faz mais uma filtragem, Gideon. Leva teus homens no rio para beber água. E ali, alguns beberam ajoelhados, direto do rio, e outros pegaram água com suas mãos e beberam tipo cachorro lambendo, né? E isso dava um sinal de que aqueles homens estavam sempre em alertas, eles estavam, né, bebendo as mãos, tipo cachorro, cachorro sempre tá alerta, sempre tá cuidando, né? E ali, Gideon fez mais um descarte. E Gideon dispensou 9.700 homens, restando apenas 300. E aqui eu queria fazer uma pausa e enfatizar no seguinte. Às vezes a gente não entende o porquê os nossos recursos diminuem. Às vezes, no material, no emocional, na área que seja, quando algo diminui, quando algo sai, algo que a gente tinha muito e agora não tem nada, ou muito pouco. E a gente se pergunta, como é que eu vou fazer daqui para frente? Meu pai, e agora? Vamos supor, eu tenho 50 reais, como que eu vou comer a semana inteira? Deus estava pedindo para Gideon ali para confiar. Porque eles não iriam ganhar pela própria força para se valorar. A gente ganhou porque a gente estava em tantos. A gente ganhou porque a gente é forte, né? A gente teve vitória por causa disso. Não. Deus está falando claramente. Confie em mim, me obedece, faça que você vai ter a vitória no meu nome, para glorificar o meu nome. E às vezes é isso que Deus está querendo dizer pra gente. Confia, confia, me glorifica, vai, caminha, avança, caminha junto comigo. Anda junto comigo, que você vai ver a vitória lá na frente. Não. Eu me imagino Gideon pensando, meu Deus, 300 pessoas. Beleza, eu obedeci. Tudo bem. Mas 300 pessoas, Senhor, como que a gente vai fazer? Me diz aí. Porque eu tô nas tuas mãos, literalmente, né? Mas ele estava sem entender, eu acredito que ele estava sem entender, porque Deus chega assim e explica de uma forma muito direta para ele o porquê. Ele explica para Gideon dizendo assim, de uma forma clara e direta: Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Então Deus dá uma estratégia para Gideon. E ali vem a parte mais curiosa. Às vezes Deus dá uma estratégia para nós e a gente fala: não, gente, que é isso? Não dá para fazer isso, não vai dar certo. Mas a estratégia de Deus era muito incomum. Cada homem com uma trombeta, cântaro com uma tocha escondida dentro, cercar o acampamento do inimigo à noite e quebrar os cântaros, tocar as trombetas e gritar. Agora vem cá. 300 pessoas fazendo isso, se enfiar no campo inimigo, no terreno inimigo. Gente, quem iria pensar em sã consciência, pensando de um ponto humano, que aquilo ali iria dar certo? Nunca queria, né? Mas foi assim que Deus fez. Disse que quando eles fizeram de fato o que ele pediu, né? Quando fizeram isso, Deus causou confusão no exército de inimigos. E eles começaram a lutar entre si. Então, o versículo mostra 3 coisas muito importantes. Unidade, todos precisam agir no mesmo momento. Alinhamento com a liderança que Deus levantou. O grito era pelo Senhor e por Gideon. A terceira coisa que ela nos traz é algo muito forte. É a estratégia espiritual, não lógica. Porque logicamente, humanamente, militarmente, aquilo não fazia sentido. Mas quando Deus dá a estratégia, não depende do número. Isso poderíamos encaixar numa forte aplicação nesse texto. Muitas vezes, Deus reduz recursos. Muitas vezes, Deus muda estratégias. Quebra a lógica humana, para que fique claro que a vitória
vem dele. A gente pode dizer que o impossível acontece quando o povo segue exatamente a direção de Deus. Mas eu queria ir lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 8 ao 13. Ali a gente vê um pouco de a pressão espiritual e psicológica sobre Jerusalém. O rei da Síria, Senaqueribe, estava conquistando várias nações e cidades. Então, quando ele soube que Ezequias, rei de Judá, ainda resistia confiando no Deus dele, ele mandou um mensageiro com uma carta cheia de ameaças. Então, essa carta estava cheia de ameaças. Ele veio com comparações que nenhum outro Deus tinha conseguido salvar outras nações, outros povos. E disse para ele: não deixe seu Deus te enganar. Olha para todos os povos que destruímos. E aí ele faz uma citação de aqueles povos que ele já tinha destruído, para assim causar medos em Ezequias. Mas Ezequias fez algo muito poderoso. E diz que Ezequias pega a carta, vai ao templo e ora ao Senhor. Isso quer dizer que ele leva o problema diante de Deus. E ele diz basicamente: Senhor, é verdade que os reis das Sírias destruíram outros povos. Outras nações. Mas aqueles deuses eram feitos por mãos humanas. Não era o verdadeiro Deus. Assim, por muitas vezes o inimigo faz isso com a gente. Coloca um problema e as provas de que muitos não conseguiram. Por que a gente conseguiria vencer? O inimigo sopra no teu ouvido às vezes. Por que você conseguiria? Mas aí que está. Venceríamos porque nós somos vencedores em Jesus. Ezequias confiou seu problema ao Senhor e ele não pediu a salvação dele simplesmente. Ele foi até Deus para que o nome de Deus fosse glorificado. Eu te pergunto, você está apenas pensando na sua salvação? Está apenas se importando com o cumprimento da sua promessa? Ou está querendo, em primeiro lugar, que o nome do Senhor seja glorificado? A estratégia do inimigo era muito clara. Medo e comparação. A carta de Senaqueribe tinha 3 objetivos. Gerar medo. Ele queria que o povo acreditasse na derrota inevitável. E comparar a Deus com ídolos. Ele tratava o Deus de Israel como que fosse mais um Deus entre muitos. E fazer o povo duvidar da promessa de Deus. Ele dizia: não deixe que teu Deus te engane. A reação de Ezequias foi algo muito poderoso mesmo. Porque a ameaça era grande, o inimigo zombava de Deus e Ezequias levou a situação para Deus. E no restante da história ali de Ezequias, Deus responde de uma forma sobrenatural. E ele derrota o exército assírio. Ezequias confiou, mas Ezequias queria primeiramente que o nome de Deus fosse exaltado. E ali, mais uma vez, a gente vê agindo o Deus do impossível. Eu queria dar uma passagem pelo livro de Cantares. Cânticos dos Cânticos. O nome significa cântico mais excelente, ou melhor dos cânticos. É um poema que descreve o amor entre um noivo e uma noiva. O sentido literal desse livro, ele celebra o amor, o desejo, a admiração entre um homem e uma mulher.
a beleza do relacionamento. Ele mostra que o amor conjugal também é algo criado e aprovado por Deus. Agora, se a gente for um pouquinho mais fundo, a gente consegue ver que o livro é uma figura de relacionamento de Deus com seu povo. É uma relação entre Jesus Cristo, o noivo, e a igreja de Deus, a noiva. Isso aparece em várias partes da Bíblia. Por exemplo, em Efésios 5, onde Cristo é chamado o noivo da igreja. Os temas mais fortes desse livro aparecem ao longo do livro como amor intenso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A noiva muitas vezes procura o amado pela cidade, desejo, proximidade, valor e identidade. O amado constantemente afirma a beleza e o valor da noiva. Um versículo muito conhecido em Cântico dos Cânticos 8:6 diz: o amor é forte como a morte. Suas chamas são chamas de fogo, uma chama poderosa. Esse versículo fala da força do amor verdadeiro. Cântico dos Cânticos mostra que Deus não quer apenas servos, mas um relacionamento de amor com seu povo. Se a gente conectar todas as passagens onde nós passamos hoje, tem uma mensagem muito clara. Primeiro, Deus deseja um povo que ouça sua voz. Jeremias 7:23, Deus diz: obedeçam a minha voz, andem no meu caminho, que eu lhes ordeno. Aqui está o princípio da aliança. Não é religiosidade, é relacionamento e obediência. Deus quer um povo que caminhe com Ele. 2. Quando o povo se alinha, Deus libera a estratégia. Em Juízes 7, através de Gideão, Deus mostra que a vitória não vem da força humana. Com apenas 300 homens, Deus dá uma estratégia muito incomum. Tocar trombetas, quebrar cântaros, levantar as tochas e declarar pelo Senhor. Isso mostra que quando o povo obedece, Deus luta. 3, o inimigo tenta gerar medo e dúvida. Em 2 Reis 19 e Isaías 37, o rei Senaqueribe envia cartas para intimidar Ezequias. A estratégia do inimigo foi gerar medo, comparar a Deus com ídolos e fazer o povo duvidar da promessa de Deus. Isso acontece sempre que Deus está para agir. A resposta correta, 4. Levar tudo a Deus. Ezequias faz algo poderoso. Ele leva a carta ao templo, apresenta a Deus, não reage no desespero e ele entrega o problema ao Senhor. E Deus responde com um livramento sobrenatural. 5. O objetivo final de Deus é relacionamento. Tudo culmina em Cântico dos Cânticos. Ali vemos que Deus não quer apenas um povo obediente, um povo protegido. Ele quer uma noiva que o ame. O livro mostra o relacionamento entre o amado e a amada. Espiritualmente, isto aponta para o amor entre Deus e seu povo. Quando juntamos todas essas passagens, a mensagem fica mais ou menos assim. Deus chama para ouvir seu povo, em Jeremias. Quando o povo obedece, ele libera estratégias sobrenaturais, em Juízes. Mesmo que o inimigo entenda intimidar,
e gerar medo, lá em 2 Reis em Isaías, a resposta é confiar, levar tudo a Deus. Porque no final Deus não quer apenas nos salvar. Porque no final Ele quer um relacionamento profundo de amor conosco. Cântico dos Cânticos. Deus chamou o povo obedece. O inimigo tenta intimidar. Deus intervém. E tudo isso tem como objetivo restaurar o relacionamento entre ele e seu povo. Obedeça a minha voz e eu serei seu Deus. A primeira etapa sempre vem com o chamado em obediência. Antes de qualquer milagre, vitória ou direção, Deus pede algo simples: escutar Ele e andar com Ele. Deus reduz a nossa força humana para mostrar seu poder. Deus diminuiu o exército de Gideão para 300 homens. Por quê? Porque Deus queria mostrar que a força não vem do homem, vem de Deus. Em 2 Reis, o rei 19, o rei Senaqueribe, desculpa, vem com ameaças para Ezequias. Ele não começa com uma espada, ele começa com palavras, através de uma carta. Ninguém conseguiu me escapar de mim. Não confie no seu Deus. Ou seja, ele queria causar medo, causar dúvida, plantar dúvida dentro da gente. A batalha, a verdadeira batalha, começa na mente e na fé. Perceba que ele não discute com o inimigo. Ele leva o problema para Deus. E o objetivo final, novamente, relacionamento. Deus quer um relacionamento profundo. Revelação ainda mais profunda é que Deus não quer apenas nos corrigir, nos salvar ou nos dar vitória. Ele quer um relacionamento de amor. Deus permite confrontos e vitórias. Ele realmente deseja não apenas nos ajudar, e sim nos aproximar dele. Que hoje possamos confiar no nosso Deus do impossível, mas que lembremos que esse Deus do impossível para agir precisa primeiro a nossa obediência, que nós o escutemos e que nós executemos aquilo que ele está pedindo para nós fazer. Ainda estamos aqui.